Oi, terceiro ano. Nossa atividade do Ler e Escrever, atividade 3B, conhecendo as características de um verbete de enciclopédia, leia o texto em parceria com o seu professor e colegas para conhecer as características de um verbete de enciclopédia. Então, qual que é a proposta? Se estivéssemos em sala de aula, a gente ia manusear várias enciclopédias, folhetos, livros, né? Mas aí fez uma outra proposta para vocês que estão em casa, tá bom? Então, assim, a gente vai lembrar novamente o que seria um verbete enciclopédico, tá? Que é um texto curto, escrito de forma sucinta. Ou seja, ele é um resumo de uma informação que eu quero pesquisar, tá? Esse texto tem que ser claro e objetivo. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa numa enciclopédia, eu posso fazer uma pesquisa em um livro ou, no nosso momento atual, não só por causa da pandemia, a gente usa muitos meios eletrônicos. Então, a gente pesquisa na internet, existem várias enciclopédias online. Lembra que eu comentei lá? Que a Larousse, a Barça, são todas enciclopédias que hoje em dia você consegue achar no meio digital, na internet. Tem outros segmentos de pesquisa, tá? Tem a Cielo, que seria para quem está fazendo um ensino médio, uma graduação, que são textos mais científicos, são termos mais técnicos. Lembra que eu falei, conforme a gente vai estudando, os textos que nós iremos ler, eles serão mais complicados no sentido de que é um português mais aprimorado, tá? É um português que a gente vai já ter um conhecimento, já vai ter uma bagagem estudantil que a gente vai conseguir ler e nem sempre vai precisar toda hora ficar usando o dicionário, tá? Porque a gente já fez uma caminhada dentro da nossa escola, da nossa vida como estudante, e a gente foi aprimorando o nosso vocabulário, o nosso repertório de textos, tá? De diversas linguagens. E dentro da pesquisa enciclopédica, a gente pode estar usando o quê? Além dos textos em si, a gente pode usar um desenho, um mapa, uma fotografia, um gráfico. Então, tudo para agregar a nossa pesquisa, tá? Os próximos anos que virão, vocês vão usar todos esses tipos de materiais. Então, quando vocês for apresentar um trabalho, seja só um trabalho escrito, ou seja, o que a gente costuma chamar de seminário, quer dizer, um grupo de estudantes vão à frente na sala, com cartolina, com quadros, imagens. Então, na hora da apresentação do trabalho, vocês vão ter todo esse repertório de informações para falar em sala de aula, tá bom? Então, nós estamos só começando a caminhar nesse universo de conhecimento, tá? Então, a Pro vai ler o texto que é sobre a libélula, tá? Um bichinho muito interessante, tá? Quem já teve a oportunidade de ver, acha ela muito linda, tá? Então, a gente vai ler esse texto e eu vou pontuar outras informações, tudo bem? Então, no primeiro parágrafo, as libélulas são insetos encantadores. São voadores, carnívoros, com 2 pares de asas transparentes, com finas nervuras. Seus olhos são grandes e permitem a localização de suas presas. Corpo comprido e estreito, apresentam cores e tamanhos variados. Vivem próximos a locais com água parada, zonas pantanosas ou perto de ribeiros e riachos, onde podem depositar os seus ovos. Aqui a Pro escolheu uma imagem de uma libélula cor-de-rosa, tá? Me perdoem os meninos, mas a grande maioria são meninas. Eu estou usando até uma roupa rosa para combinar, tá? Então, assim, aqui ela está falando, no primeiro parágrafo, sobre como é a aparência da libélula, né? Como ela voa, do que ela se alimenta, que ela é carnívora, tá? Então, ela não é igual a borboleta, que só come pólen de flores, né? Ela tá mais para o tatu de jardim, para outros insetos, tudo bem? Então, aqui no primeiro parágrafo, está colocando essa situação, né? Cor, tamanho, alimentação, asinhas, né? Vamos para o segundo? Esses insetos possuem 6 patas, que permitem capturar suas presas. Há cerca de 5.700 espécies de libélulas. Possuem asas que podem medir de 2 até 21 centímetros de envergadura, dependendo da espécie.
A maioria dos cientistas concordam que provavelmente as libélulas maiores, 21 centímetros, atingiram esse tamanho devido à disponibilidade de oxigênio encontrados ao seu redor. A respiração desses insetos não é como a nossa, dos humanos. Eles têm pequenos buraquinhos chamados de traqueias, onde recebem oxigênio. São exímias caçadoras. Quando nascem, são larvas aquáticas ou ninfas, dotadas de um par de quelas para capturar seu alimento. Desenvolvem-se com muita rapidez e trocam de pele várias vezes até se tornarem adultas. Alimentam-se de girinos, mosquitos e outras pragas. Seus voos podem atingir entre 50 e 90 km por hora. Então, o que o segundo parágrafo nos apresenta? Que esses insetos têm 6 patas, tá? Então, ele pode-se dizer que é parecido um pouco com a formiga, que também tem essa quantidade de patinhas, tá? Existem 5.700 espécies de libélula, por isso que elas são muito coloridas, tá? Para os meninos agora, eu coloquei uma libélula azul, para não ter briga, tá? A primeira foi rosa, agora essa é azul, nossa imagem. A envergadura de uma asinha para outra pode medir até 21 centímetros. Então, pensa a nossa régua, que a gente usa em sala de aula, ela tem 30 centímetros. Daí vocês vão ter uma noção qual que é o comprimento de asa a asa de uma libélula. Então, ela não é um inseto, um animal de jardim, se a gente pode dizer assim, pequeno, tudo bem? Também comenta-se sobre a respiração dela. Então, a respiração dela é feita pela traqueia. Então, são 2 buraquinhos. A gente não são como narizes, né? A gente respira a gente inspira o oxigênio que vai para o nosso pulmão. Ela já não, ela vai puxando o ar pela traqueia, que são 2 buraquinhos que estão em um ponto do corpo dela. Tudo bem? Elas são caçadoras. Elas nascem, quando nascem são larvas aquáticas, ou seja, elas nascem dentro da água, tá? Então, o ovinho fica lá dentro da água. Então, são larvas aquáticas ou ninfas. Como a gente também falou de outros animaizinhos, né? Outros insetos também eram ninfas. A borboleta, né? Também ela é uma ninfa, no primeiro momento, tá? E ela é dotada de par de quelas. Essas quelas servem para capturar alimentos. Como que é? Essas quelas, elas produzem um veneno, que no caso ela pica lá o alimento dela, um certo bichinho, aí ele fica paralisado e ela se alimenta dele, tá bom? Então é nesse sentido. É a mesma coisa da cigarra, que também ela produz um certo líquido, um certo veneno, vamos dizer assim, que certos animais, quando de repente mastigam, pegam uma cigarra, também pode passar mal, tá? Exemplo da minha casa. Minha gatinha às vezes pega uma cigarra para comer quando chega a época do verão, né? E fatalmente, quando ela engole, daqui a pouco ela joga fora. Por quê? Porque sai tipo um veneninho, tá? A mesma coisa a libélula. Ela vai lá, morde a presa dela e ela captura pelo veneninho que sai pelas quelas, tá? Elas desenvolvem-se com rapidez, ou seja, elas crescem muito rápido do momento que ela é uma ninfa, uma larva aquática, até ela se tornar uma adulta, é muito rápido o processo de crescimento dela. Por isso que ela consegue se alimentar de girino, mosquitos, tá? E ela voa muito rápido. Pensa que ela pode atingir até 50 ou 90 quilômetros por hora. Ela é uma verdadeira Fórmula 1, né? Imagina você estar dentro do carro que chega a 90 por hora, é mais ou menos a velocidade da libélula, tá bom? Então, o nosso texto no Ler e Escrever tinha essa informação nesse texto, que é um texto que a gente pode falar que é um texto de uma enciclopédia, então é um texto sucinto, objetivo, nos deu várias informações. Aí, o que a Prof fez? Eu fui e busquei em outra enciclopédia online um texto, tá? Então, eu busquei na Wikipédia, pesquisa de sinônimos da internet. Como que a libélula é chamada, é conhecida dentro do nosso país? No Brasil é conhecida também pelos nomes catirina, papa-fumo, helicóptero, cavalinho de judeu, cavalinho do diabo, cavalo do cão, corta-água, donzelinha, jacina, jacinta, odonata, macaquinho de bambu,
tibambá, pito, zigue-zague, cabra-cega, libelinha, cambito, canzil, cavalo judeu, lava-bunda, lavadeira, lavadeira e zigue-zigue. Aqui apareceu lavadeira e lambadeira, desculpa, é lambadeira, falou errado. Então, esses são os nomes que a libélula tem no Brasil. Em Portugal, além de libelinha ou libélula, é conhecida pelos nomes de tira-olhos, lavadeira, cavalinho das bruxas, pita, entre outras designações locais. Se nós lembrarmos do Leilão de Jardim, aquele poema de Cecília Meirelles, ela usa o termo lavadeira, que seria a libélula. Ela fala de vários bichinhos, né? Então, ela fala da lavadeira. Então, aqui, por que eu fiz esta pesquisa? Para vocês verem os sinônimos dos quais a libélula também é denominada dentro do Brasil e Portugal. Alguns termos são parecidos, por quê? Porque Brasil e Portugal falam português. Então, naturalmente, né, teriam termos iguais, tá? Aí eu fiz uma outra pesquisa, tá? Eu pesquisei sobre a lenda da libélula. A lenda, em inglês, as libélulas são conhecidas como dragonflies. Segundo uma lenda xamânica, a libélula era um dragão sábio e dotado de magias, que durante a noite difundia luz com sua própria respiração de fogo. Um dia, para enganar um coiote, o dragão aceitou o desafio de se transformar em uma libélula, tornando-se prisioneiro de seus próprios poderes. Depois disso, além de perder suas magias, o dragão ficou preso em seu novo corpo para sempre. Então, aqui é uma lenda. Essa lenda surgiu no Japão. No Japão, a libélula e a borboleta são insetos muito adorados no sentido assim, eles transmitem vários ensinamentos na cultura japonesa. Lembra que a Pro comentou sobre a borboleta? Que para muitos países asiáticos, quando a borboleta pousa no seu ombro, pousa em qualquer parte do seu corpo, você tem que ficar parado enquanto ela estiver pousada em você. Por quê? Simboliza felicidade, simboliza que talvez você vai receber algum tipo de presente. Então, vários povos orientais, eles têm uma verdadeira, assim, um verdadeiro respeito por esses insetos voadores. Sempre se usa algum termo, algum ensinamento sobre esses insetos, tá? E a libélula no Japão, ela faz parte do rol dos animais, dos insetos, muito assim, colocados, não é nem tanto da questão mística, mas é dentro da cultura mesmo, né? Da sabedoria. Ela simboliza a magia, ela simboliza muitas vezes o conhecimento, a liberdade. E aqui no caso, é uma lenda que coloca ela como dragão. O dragão, dentro da cultura oriental, é um ser especial, tá? Aí já seria uma outra situação para a gente pesquisar. Quem ficar curioso, vá pesquisar. E aí, eu pesquisei sobre curiosidade sobre as libélulas. Exigentes, não habitam águas com alteração química ou sinal de poluição. Por isso, são consideradas ótimos bioindicadores, ou seja, onde há libélulas, não existe poluição na água, é uma água limpa, tá? Por isso que é importante termos libélulas nas nossas regiões, nos nossos campos, que a gente vai entender que ali a poluição não chegou. Seus olhos têm até 30.000 facetas, que permitem uma visão de 360 graus do ambiente, ou seja, quando ela olha, é como se ela tivesse com uma câmera olhando a frente, atrás, o lado, baixo, tudo ao mesmo tempo. Tá? Ela consegue olhar tipo um círculo de 360 graus. Batem suas asas 50 vezes por segundo e voam de 5 a 6 horas todos os dias. Além dela voar quase até 90 km por hora, ela ainda consegue fazer
a duração de voo delas de 5 a 6 horas, tá? Realmente é uma esportista. Fora da água, as libélulas têm somente 2 meses de vida. Então, assim, tudo que ela realiza, toda essa velocidade, toda esse amor, digamos assim, né, pela vida, né, pela preservação da natureza, ela só dura 2 meses. Então, como eu sempre falo, toda e qualquer vida tem que ser preservada e respeitada. Então, a gente só vai voltar um pouquinho para trás. Então, vocês viram que quando eu fiz a pesquisa, ó, aqui é o endereço da Wikipédia, tá? Então, eu fui lá no Google e coloquei sinônimos de libélula, aí apareceu vários sites, e eu peguei o da Wikipédia. Se alguém quiser pesquisar, é só entrar nesse endereço eletrônico. Sobre a pesquisa da lenda da libélula, eu procurei no recycle.com.br, também tem outras informações lá, mas o que eu queria mostrar para vocês era um texto curto e sucinto, isso que é a pesquisa quando a gente vai fazendo uma enciclopédia. E esse daqui é procurando o Guia dos Curiosos. O Guia dos Curiosos, além de ser um site, tem um livro e é um programa de rádio da Rádio Bandeirantes, tá? Que todo sábado eu assisto, tá? Das 10 ao meio-dia, quem quiser ver, tá? Fala-se de tudo. Tudo que você possa imaginar tem lá. Tanto que na época de Natal, eles sempre trazem de 10 a 20 músicas natalinas que nunca foi tocada anteriormente. Esse programa já deve ter uns 18 anos na Rádio Bandeirantes, assim, é muito interessante. Eu já ouvi entrevistas de astronautas, cientistas, historiadores, professores de matemática, zoologistas, tá? Veterinários, médicos e músicos. Tanto que, se vocês lembram aquele repórter que infelizmente já faleceu há uns 2 meses atrás, que ele tocava músicas de cinema, né? Não vou lembrar o nome da banda dele. Ele se apresentou várias vezes lá cantando a trilha de filmes, tá? Então, assim, Guia dos Curiosos tem para crianças, tá? No caso aqui, Animais e Insetos, é um livro para crianças, tá bom? Então, fica essa dica aí, quem quiser pedir um presente no final do ano, né? Tiver possibilidades, muito interessante. E aqui eram 10 curiosidades, eu só coloquei 4. Toda pesquisa em enciclopédia, a gente sempre tem que colocar imagens. Por quê? Para a gente conhecer o nosso objeto de estudo. Então, eu busquei algumas imagens, tá? Essa daqui é conhecida da Dragonflies, né, que é a do Japão, que eles chamam de dragão voador, por isso que ela chama Dragon. Dragon é dragão e fly é voador, então dragão voador. Também por questão de helicóptero, porque ela lembra muito a forma de um helicóptero, o bater de asas dela, tá? Então ela é bem colorida, ela é bem diversificada, né? Sempre a natureza é diversificada, a fauna é muito generosa, é muito colorida, tá? E por último, para não deixar de existir, deixo uma tarefa para vocês. Ah, professora, né? A gente vai fazer essa tarefa, tá? Pode me encaminhar na próxima semana, tá bom? Então, o que eu estou querendo saber? A libélula possui exoesqueleto? O que é exoesqueleto? Vamos procurar, tá? Ou no dicionário, ou nos meios eletrônicos, que é na Wikipédia, como eu coloquei, tá? Em geral, todo inseto, conforme ele vai crescendo, a gente sabe que ele vai perdendo a roupinha dele, seria a pele dele. Então, ele cresce 1 centímetro, já não cabe mais naquela roupinha, ele sai dali, aí ele vai crescendo. Então, o exoesqueleto seria mais ou menos isso. Então, estou perguntando, a libélula possui exoesqueleto? Se sim, sim, se não, não. E qual o nome científico para a libélula? Tá? Vocês viram que em nenhum momento eu falei de nome científico da libélula. Todo o texto eu sempre comento e dessa vez eu deixei para vocês pesquisarem, tá? Então, é para marcar no caderno de português essas 2 perguntinhas, tá? Se a libélula possui exoesqueleto, escreve o porquê que ela possui, ou se não, ou por que não, tá? E qual o nome científico dela.
Ah, eu descobri o nome científico? Grave um áudio e mande no privado. Igual os travas-línguas, tá? É um incentivo. Pro, mas eu não sei falar latim. Sabe, todo mundo sabe. Lembra que eu falei? Que a nossa língua portuguesa, a nossa língua brasileira, a sua origem é o latim, tá? Então, treine umas 2, 3 vezes e grave lá. É um nome curto, pequenininho. Vocês vão ver que não é difícil, tá bom? Aí a Libélula deixa um beijo para vocês, tá? Bons estudos e até a próxima, tá? Saudades, turminha.